Vez e voz. Oferecimento Morílio Imóveis, em Santos e Mongaguá. A sua melhor opção no litoral paulista. E Chefs On Gastronomia. Delivery e buffet. E sua festa ao melhor estilo. Olá! A Ponte dos Barreiros foi reaberta para veículos leves no 1º de julho do último, após passar por 200 dias totalmente interditada por conta do risco de desabamento. A liberação foi autorizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Muitos políticos se aproveitaram na hora da reabertura. O Vez e Voz foi buscar quem sofreu na pele a situação e conhece de perto o transtorno dos mais de 150 mil moradores e trabalhadores que dependiam e ainda dependem da ponte, a principal ligação entre as áreas insular e continental de São Vicente. Eu converso com o professor Maicon Santos, membro da Frente da Ponte Pra Cá, e a Anália Silva, uma das maiores lideranças da área continental de São Vicente. Muito obrigado vocês dois por virem e a gente bater esse papo sobre a Ponte dos Barreiros. Obrigada. Maicon, eu vou primeiro conversar com você, mas Anália, você vai intervindo quando você achar necessário, tá bom? Você faz parte de um grupo que discutia a questão bem antes da interdição, é isso, Mário? Conta pra nós como é que foi isso aí. Sim. No finalzinho de 2018 ainda, né? A gente viu ser noticiado na mídia que teria um teste de cargas na Ponte dos Barreiros. Isso me chamou muito a atenção, né? Um teste de carga, obviamente tem alguma coisa de errado ali. E a gente também sabia que a situação da ponte não era das melhores, visualmente falando, imagens e tudo, né? Falei, beleza, vamos atrás do que está acontecendo. Teve o teste de carga, a mídia noticiou de que neste teste estava dando um prazo de 180 dias para a nova avaliação e iniciar possíveis reformas na ponte. E a gente falou, beleza, a primeira coisa que a gente tem que saber é pegar esse laudo mesmo que aconteceu. E aí a gente começou todo um processo de buscar esse laudo. Conseguimos o laudo, né, que dizia a situação da ponte e descobrimos que tinha um processo que vai lá na frente gerar interdição de anos, contando todo o histórico da Ponte dos Barreiros. Assim, é extremamente completo o processo. E a partir do processo a gente conseguiu ver que há vários anos, tanto o governo do estado quanto a prefeitura municipal, elas eram notificadas para ter a reforma da ponte. Então aquele teste de carga já era uma primeira resposta do governante para a ponte não ser interditada. Porque o juiz, né, o Taboada, ele estava, via pressão do Ministério Público, muito em cima do que estava acontecendo há anos. E tanto o governo do estado quanto a prefeitura fazendo um diz que me diz, né? Não é comigo, não é comigo, não é comigo. E o juiz pedindo e eles enviando, tá bom, o último laudo que eu tenho aqui é de 2007, pega. O juiz foi pressionando, né? E ali em 2018 já era um resultado disso. E as fotos eram horripilantes, né? As fotos do laudo subaquática mostravam uma situação calamitosa, com um prazo de 180 dias para começar a reforma. Aí nós nos reunimos lá na área continental, né? Falamos, tem que fazer alguma coisa. Aí a gente fez a Frente da Ponte Pra Cá, da qual a Anália também participa desde o início. Anália, me chama a atenção que você é moradora da área continental, acho que nasceu na área continental, né? Eu brinco que eu não nasci na área continental porque não tinha ponte, então eu tive que nascer em Cubatão para poder realmente morar. Eu só fui para Cubatão para nascer. Não, perfeito, então, você nasceu. Foi até uma brincadeira que a gente fazia, porque eu falava assim, olha, eu não nasci em São Vicente porque eu não tinha ponte, então eu tive que nascer realmente em Cubatão. Mas esse processo todo que a gente veio da Ponte dos Barreiros, ele foi justamente muito prejudicando a população. 2002, sai laudo do IPT dizendo que precisa de reparos. 2002? 2002, um dos primeiros laudos que sai. Na verdade, desde que ela foi construída, ela já tem problemas estruturais, né? Ela ficou quase mais de 30 anos, metade dela construída para ser terminada, e foi terminada do jeito que estava. Então ela precisava de reparos desde 2002, já colocando. Em 2006 fala também sobre possíveis reparos. Em 2007 outro laudo é lançado dizendo que tem que fazer uma inspeção mais apurada para resolver os problemas estruturais que se colocam na ponte. E nada foi feito. E aí a frente ela surge dessa necessidade de conversa entre várias comunidades, então eram gente de todos os lugares da área continental que se juntaram para realmente reivindicar. Foi legal que a primeira vez que a gente reuniu, quando leu o laudo, falava assim,
risco eminente de queda. Meu Deus do céu. Nossa, 150 mil pessoas ali. Que absurdo. E aí, ônibus transitando, os nossos ônibus até hoje, eles Crianças, saem superlotados. Crianças, todo mundo passando naquele momento, porque os ônibus são mais pesados, então o risco, e à noite a gente sabe que não tem uma fiscalização, então passava os caminhões pesados, e a gente foi naquele problema de, vamos primeiro na Câmara Municipal, né, o susto que a gente tomou quando chegou na Câmara Municipal, vamos conversar com os vereadores, pedindo um horário lá para conversar, e ninguém sabia do laudo. Nenhum dos 15 vereadores presentes ali, eu não lembro nem se estavam todos, mas ninguém tinha conhecimento que existia um laudo que dizia dos riscos de queda. A gente na hora foi lá, apresentou o laudo, apresentou um ofício pedindo para que se abrisse uma comissão especial de vereadores para que a gente pudesse realmente começar uma investigação mais apurada, porque a fiscalização ela precisa partir daí também, de ter uma pressão. Nós tivemos aí de um lado o Ministério Público pressionando o juiz para que ele não abrisse, então foi muito bom que nesse período dos 180 dias, quando completou os 180 dias, a gente começou a fazer atos públicos à frente, começou a ir para a comunidade falar o que estava acontecendo, porque o poder público não se manifestava de forma nenhuma, e só foi se manifestar quando realmente foi interditado em novembro do ano passado. Vocês, até agora, vocês acham que só fizeram paliativos? Como é que vocês avaliam, assim? Vocês estão muito por dentro de tudo, né? Sim. Graças a Deus. Na verdade, até o momento só foram feitos paliativos, né? Porque dá esses 6 meses, né? A gente pressiona, o Pedro Gouveia, que era o então prefeito, ele vai e diz que não há risco nenhum. Vocês podem ver as várias reportagens desse primeiro semestre, ele dizendo que não tem risco nenhum. A gente falou, como não tem risco? Olha o laudo aqui. Conseguimos arrancar algumas audiências públicas em que os secretários tiveram que aparecer, os vereadores, então mobilizou bastante, né? Os nossos vídeos no Facebook dava para milhares de visualização, porque afinal de contas o impacto na vida diária das pessoas é muito grande, né? Bateu esses 6 meses, não fez nada, automaticamente o juiz falou que ia interditar, aí conseguiu um novo laudo que deu mais 6 meses para a obra começar sem nenhuma possibilidade de atrasar mais, né? E aí, infelizmente, nesses 6 meses também não aconteceu nada, não conseguiu fazer a reforma, foi quando o juiz foi lá e interditou a ponte, porque durante um ano nem a prefeitura, nem o governo do estado, nem o governo federal tiveram a capacidade de iniciar a reforma. Só foi a interdição que gerou fato público, que gerou a repercussão, que obrigou os governantes a se mexer. E a gente lembra ali naquele final de 2019, início de 2020, né? O diz que me diz dos governantes, né? Dória, Pedro, deputado, sempre falando que a culpa é de um, a culpa é do outro, a ponte é de origem estadual, o estado tem que fazer, não é origem estadual, é municipal. Verdade, uma briga né? Todo esse debate, o governo do estado se disponibilizou a enviar uma verba para fazer o laudo técnico, né? Que a prefeitura não tinha nem o dinheiro para fazer isso, e acabou que veio então o dinheiro do governo federal no início de 2020 já, né, agora no início desse ano, para fazer a reforma completa, né, do laudo em 2 fases, né? Aí fez a primeira fase, que reformou algumas estacas, e a segunda fase já era para ter começado em setembro. Em 60 dias começaria. Na nossa avaliação, não começou porque o Pedro sabia que se iniciasse a segunda fase, teria que fechar a ponte de novo e era ano eleitoral. É isso que eu ia perguntar. Então ele não quis fechar, não atrasou propositalmente a segunda fase, para não fechar novamente a ponte no meio de um processo eleitoral, porque é exatamente isso que possivelmente vai acontecer na segunda fase de reforma estrutural, né? Porque a primeira fase ela pegou as estacas piores, que tinham condições de cair mesmo, né? O laudo diz isso, se não fazer essa reforma pode cair a qualquer momento. Então eles colocaram aqueles remendos, literalmente, para não cair, para dar conta de fazer a segunda fase, que possivelmente, né, óbvio que é um engenheiro que vai dizer, mas possivelmente a ponte vai ficar fechada há algum tempo para fazer essa segunda fase de reforma completa, né? Outro dado interessante para fazer também dessas politicagens é que, assim, como a Anália falou, é uma ponte lá da seção ferroviária, lá dos anos 70, ficou muito tempo parada. No primeiro governo do Luca teve uma pressão popular, aí conseguiram fazer a obra, abriu, mas até o governo do Márcio França, né, ali quando ele foi governador interino, o laudo da MTU a gente não vai começar a segunda fase agora, porque vai ficar muito cara e a ponte não aguenta o VLT. Então a gente não começa a fase agora, porque essa ponte ela tem que ser destruída e feita outra para ter VLT. Né? Isso é público, está no processo. O Márcio assume, a MTU muda de
de discurso e já disse que a ponte pode ser reformada como terceira fase do VLT. Mas ele não consegue fazer isso, ele também não é eleito, volta o Dória e não começa a segunda fase do VLT indo para a Continental, né? Então a gente percebe pelos próprios laudos como não é técnico. Esse discurso de que é técnico é uma invenção. Você percebe, é o Márcio que é o governador, a MTU tem um discurso, não é mais o Márcio, é o Dória, agora tem outro discurso, né? E o que nos chateia mais ainda também é o discurso de que existe um herói para a ponte, né? Seria uma deputada que foi responsável pelos valores. Primeiro, que não foi uma emenda impositiva dela, até porque os valores de emendas impositivas do deputado eram muito menores do que o valor colocado para a ponte. Nenhum deputado tem uma emenda impositiva de 25 milhões, né? O que o governo federal fez na disputa com Dória era política, né? Tem uma disputa com Dória, eu quero me sobressair, eu vou enviar um dinheiro para lá. Só que eu tenho que dizer que esse dinheiro está indo via alguém que é meu aliado. Sim. É óbvio que o governo Bolsonaro não vai pegar alguém que é filiado à oposição a ele e vai falar, não, é porque esses meninos estão lutando que eu estou enviando dinheiro, né? Quem imaginar que a política é feita assim é um pouco ingênuo, né? Porque o governo federal já sabia dos processos, né? A gente via os deputados do PSOL, via os deputados do PT, via todo mundo, né? A gente pegava os laudos e enviava para todos os deputados da região, Kene, Paulo Correia, para todos os deputados federais da região, enviamos para o Ministério Federal também. Então o governo sabia, não foi porque a deputada foi lá e falou o governo, né? Não foi. É porque havia um problema, havia uma disputa política, o ano de 2020 era um ano eleitoral, o Dória não fez o que poderia fazer, que era pagar a reforma da ponte, né? Os motivos cada um pode avaliar. O governo Bolsonaro foi lá e falou, então beleza, eu vou enviar esse dinheiro, vou me capitalizar politicamente, faz parte do processo, e tenho que dizer que algum aliado meu é responsável por isso. Escolheu a deputada e ela, né, teve à frente desse processo, mas é um pouquinho isso. Anália, essa questão que o Michael colocou com muita propriedade, a questão política nesse momento, né, você avalia como uma coisa ruim, até porque eu falo o seguinte, não deveria ser responsabilizado todos esses governos que se passaram, porque graças a Deus que não caiu aquela ponte, né, e poderia cair se uma tragédia fantástica, né, fantástica no mau sentido. Mas assim, ia acontecer uma coisa muito ruim, além de tudo, além das mortes que poderiam ocorrer, 150 mil pessoas, a vida ia ser totalmente mudada e por lá anos e anos, até construir de novo uma ponte. Sim. Você acha que não haveria um momento do Brasil começar a repensar essas responsabilidades? Ou seja, não é porque não aconteceu nada que você não missa o tempo todo, esse tempo todo. Todos esses governos. Essas tragédias anunciadas não vêm de agora, né? A gente vê Brumadinho, vê as coisas, as pessoas falam, alguns tentam avisar e outros não vêm. Quando a frente da ponte, frente da ponte para cá, a gente colocou até o nome, ele foi proposital justamente por conta disso, porque da ponte para lá a vida ela é diferente. E aí a gente consegue se organizar para tentar falar e refalar e ficar batendo todos os minutos sobre a questão da ponte. Foi por isso que eles fizeram todo esse estardalhaço. Porque em nenhum momento, e olha que nós fizemos 3 atos em frente à prefeitura, a prefeitura nos ouviu. Incrível isso, né? Não abriu as portas, não foi conversar, ninguém representando a prefeitura, somente a Câmara, em dado momento eles fizeram uma SEV, né? Sim. Isso também muito colocado pelo momento que se estava do pré-período eleitoral, então se coloca uma SEV e vai fazer algumas discussões, e aí a prefeitura é levada para analisar um pouco sobre a ponte e fala sobre laudos estruturais que mais bota medo na população do que tentar acalmar os nossos ânimos de tentar, olha, não vai cair, não vai cair. Quando você tem esse problema político, e aí realmente a responsabilidade, ela não é só do prefeito colocado hoje, que está hoje terminando o seu mandato, e sim de todos os antecessores, porque desde 2002 você vem com esse processo de que existem riscos, e aí o governador, os governadores do estado também são corresponsáveis por isso, sim, porque é uma responsabilidade, é uma ponte em que o município, tudo por um lado, não tem condições de arcar sozinha, mas você tem que ter diálogo com o governo estadual para que isso possa ser feito. Não dá para, de novo, a gente responsabilizar a população e colocar todas as circunstâncias na população para que ele possa realmente fazer. E foi isso que aconteceu. Nós nos responsabilizamos e fomos buscar as soluções por nós mesmos. Tudo o que aconteceu foi por conta da mobilização popular. Isso não deve ser assim. Então a responsabilidade, de fato, era dos governantes, tanto municipal como estadual, porque eles são os detentores do nosso dinheiro, do dinheiro que é público e que tem que estar ali para o bem comum, né? E não do jeito que foi feito.
Hoje a gente tem mais uma parada, né? Nós tivemos uma parada gigantesca. Hoje a gente colocou lá o chapisco, né? Que eu fico brincando, que a gente rebocou por fora algumas 52 das mais de 500, 300 colunas que nós temos lá. E isso não é o suficiente, porque o primeiro laudo ele falava assim, não pode passar caminhão, não pode passar um ônibus grande. E o que aconteceu? Durante um tempo, eles, não, vamos fazer um novo laudo para liberar. O Maico falou muito bem. O governador, ele tá lá, ele libera por um tempo. O outro governador vem, não, o laudo ele se torna diferente. E a mesma coisa aconteceu, porque o laudo, depois da reforma das 52, falava o seguinte, em um período de 1 ano, você precisa realmente fazer a segunda fase para concluir a reforma, senão tem que fechar novamente, porque os riscos eles mantêm. Entendi. E aí, nesse meio tempo, o juiz ainda continua liberando, até por conta do período eleitoral mesmo, foi uma briga que o prefeito colocou para liberar para ônibus grandes, né, porque os micro-ônibus estavam atravessando, e caminhões do bombeiro que também não poderiam transitar. Né? Isso não faz muito tempo. E aí a gente viu o sofrimento da população constantemente tendo que pegar 3 transportes para poder chegar aqui em Santos, na costa ou qualquer lugar que seja. Era desgastante demais. E aí você hoje coloca de novo as pessoas em risco. A grande maioria da população não consegue entender o risco que está se passando em transitar naquele lugar. Porque assim, são 623 metros que podem a qualquer momento ruir. Exato. Você caminhando, como eu caminhei todos os dias dela fechada, ali por cima, você percebe o como ela é ruim. O como tem árvores nascendo por debaixo, porque você não tem como a estrutura de ferro ela foi se deteriorando e ruindo, e como elas estão juntas, porque se você vê fotos de baixo, você vê que uma está escorada na outra, que é uma ponte só, mas uma escora na outra, e não é à toa que logo em seguida que ela é inaugurada, a ponte de ferro ela é interditada. Entendi. O laudo, na verdade, gente, é apenas um referencial técnico, né? Sim, o laudo. Sim. Mas isso não quer dizer que o laudo falou que pode transitar, que ela está totalmente segura. Vocês acabaram de falar isso. O laudo ele coloca um limite de peso máximo que ela poderia aguentar, né? E aí o governo, então, entendisse que os ônibus que circulam por aqui não seriam ônibus muito grandes, então não passaria desse peso, né? Mas é importante frisar também que o próprio TAC do governo é sempre essas questões de 180 dias, 6 meses, né? Então, ou seja, vai bater agora no final do ano 180 dias da primeira fase da reforma. O termo de acordo entre os entes públicos era que a segunda fase começaria, não começou, com toda certeza, né? Pela forma como o juiz vem tratando a questão, ele vai atuar de novo a prefeitura para explicar porque não aconteceu. Então, a possibilidade da ponte fechar, seja porque a reforma começou e ela terá que fechar, ou seja porque não se cumpriu o TAC com o juiz, é muito grande. Então, o problema está muito longe de ser resolvido e é isso que a gente quer mostrar à população, né? A gente quer politizar o debate para não ficar nessa lógica de que existem salvadores da pátria, não né? pode afrouxar. Isso, né? exatamente. Tem que manter a pressão, porque vocês dependem muito daquilo lá. Esses dados são públicos, né? Então, a gente passou vários anos aí, você pode acompanhar tanto do governo federal quanto do governo estadual, quando eles transferem algum dinheiro para investimento para os governantes, a gente chama isso de transferência de capital. Então qualquer cidadão pode entrar no site da prefeitura e ver quanto que vem de transferência de capital, e vem pouquíssimo, né? Você tem anos a anos aí, tirando um ano eleitoral, nem o governo federal, nem o governo estadual transfere recursos na medida proporcional a quanto de pessoas que a gente tem em São Vicente, né? Se a gente for pensar aí nas outras regiões, tem vários dados sobre isso, o quanto que a nossa cidade ela é esquecida por todas as esferas de governo historicamente, e aí quando vem algo que não é mais do que obrigação, né? Alguém quer se capitalizar como sendo o grande responsável por isso. Então, a gente, quando cidadão, tem que estar sempre fazendo esse processo difícil de politização da sociedade, como que não é bem assim, de como que o problema está longe de ser resolvido, né? Se você pegar o programa original do VLT, por exemplo, era para ele já ter chegado na área continental em 2014. Pois é. Agora, em 2020, o governo não só não iniciou essa fase porque ela é mais cara, porque realmente essa questão estrutural da ponte, como alterou a segunda fase para fazer um trecho em Santos, que não estava nem no trecho original. Exatamente. Então, a gente tem que falar para a população, né? Por que fez isso, né? Por que tem essas mudanças? Eu vou ler aqui uma última informação que eu tive sobre a ponte, e vocês me confiram se isso está certo. É a última informação, não sei se teve uma nota. Eu já pesquisei, a única que eu tive é essa. A Caixa Econômica aprovou o projeto executivo da segunda fase de reforma geral da Ponte dos Barreiros. Com isso, o próximo passo é a abertura da licitação pública,
que definirá qual a empresa que será responsável pelas obras necessárias de estrutura do equipamento. Recuperação de 266 estacas, vigas e todo o pavimento da ponte, né, para suportar 45 toneladas. Então ainda falta muito a se fazer ali, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Isso vai demorar um tempo, se a pressão da população não continuar. Não é verdade? 150 mil pessoas é praticamente uma cidade, né, do outro lado. Tem muita cidade paulista que não tem esse número de pessoas, né? Uns 4 mil municípios do Brasil não tem 150 mil pessoas. Pois é, está aí um dado de um professor que sabe mais do que eu. Eu queria perguntar umas coisas agora bem pontuais. Vocês querem... Esse problema causou uma mudança na vida dos moradores e dos comerciantes? Vocês acham que, por outro lado, um lado bom da história, as administrações de São Vicentinas agora teriam que explorar a potencialidade da área continental para as pessoas não dependerem tanto da ponte? Como é que vocês avaliam? Vocês que moram lá, vocês sabem muito mais do que eu. Sem dúvida, né? Acho que do ponto de vista hoje em dia de pensar a cidade, o gestor público ele tem que propiciar o máximo possível de serviços, de ações para o cidadão sair o menos possível de perto de casa. Exato. Essa é o pensar a cidade como característica, né? Então, tem que descentralizar serviços públicos, né? Muitos serviços públicos da própria prefeitura não funcionam na área continental, o cidadão tem que vir para o centro para decidir uma série de coisas, sendo que 40% da população mora lá, né? Vários serviços de saúde também não são feitos na área continental, e serviços básicos mesmo, estamos nem falando de uma cirurgia, que é alta complexidade, que muitas vezes não é feita nem na própria cidade de São Vicente mesmo, pela própria lógica de organização da saúde, né? Então, sem dúvida alguma, enquanto projeto de cidade, você teria que descentralizar a maioria possível dos serviços para o cidadão ter mais trabalho perto de casa, ter o básico que ele faz, a saúde, educação, né? Essas questões do dia a dia que te levam a sair de casa, pequenos comércios. Né? Cuidar da família de perto, enfim. Só que a gente teve um problema muito sério. Eu acho que isso viria se nós tivéssemos uma administração que pensasse a pessoa em primeiro passo. Exatamente. Em primeiro passo, mas nós não temos. Então, tudo que o Maicon coloca, eu acredito que deveria ser o ideal. Só que o que aconteceu não foi isso. E o que pode acontecer novamente quando o fechamento, porque ela precisa, e aí a gente tem que colocar para a população que não é que a gente queira fechar porque nós não somos pessoas que somos pessoas que gostamos de andar na ponte, não é isso. É que a gente quer tirar o risco dela de cair. Lógico. Né? É absurdo a gente achar que o fechamento da ponte ela se dá por causa do movimento popular. Não, ela se dá por conta da irresponsabilidade do poder público. Isso tem que ficar bem frisado. A irresponsabilidade do poder público de fazer as manutenções corretas, de organizar e de fazer a reforma que precisaria, fez com que ela fechasse no primeiro momento e vai fazer com que ela feche novamente. Porque essa reforma meia boca que foi feita, ela foi realmente para tampar um buraco eleitoral, para que a gente pudesse estar com a ponte e as pessoas pudessem ter o sentimento de estar tudo normal, que foi o que aconteceu, e isso voltassem e as pessoas esquecessem que ficou lá os 7 meses andando sobre a ponte. E que não tem uma estrutura, porque assim, se você pensar, meu filho estuda no centro da cidade, os dois. Então eu tinha que todos os dias atravessar aquela ponte 2 vezes, para buscar, indo e voltando com ele para deixá-lo na escola. Todos os dias, isso em chuva, sol, e as pessoas, é sacrificante como você tinha que fazer isso e como isso é ruim para todo mundo que faz. E aí, uma outra informação que é super interessante da gente colocar também, o não diálogo das prefeituras ao entorno fez com que a gente tivesse que andar muito mais. Não tinha ônibus que desse a volta para o Pré-Grande. Nós tínhamos 2 ônibus que faziam isso. Um passava a cada 2 horas, o outro a cada 1 hora. E isso era de uma irresponsabilidade tamanha, porque quem mora em São Vicente foi obrigado, sim, a transitar pela ponte, mesmo que não quisesse, porque o ônibus demorava demais. Né? Então, essa é um dado. Então, a gente precisaria, vamos ter que fazer o fechamento novamente, o diálogo, sim, com o governo do estado, o diálogo, sim, com as prefeituras ao entorno, para que a gente possa, de fato, assim como a gente fez no nosso abaixo-assinado, pedindo para que fosse liberado o pedágio para quem tem carro, até para professores que pudessem ir para a área continental. A gente teve um problema que a pandemia evitou que nossas crianças ficassem sem aula, de fato sem aula, porque não teria como ir para a área continental e as pessoas iriam acabar pedindo a retirada das escolas, porque começou a acontecer isso. E lá em dezembro, janeiro, fevereiro começou a acontecer isso. Então a gente tem que entender que o processo do fechamento da ponte ele é muito mais prejudicial para a população que lá reside e para quem precisa da área continental para viver. Hoje a única forma de crescimento de São Vicente é a área continental. Mas não é um crescimento desordenado, e sempre tem que ser gradativo, mas pensando primeiramente nas pessoas. Perfeito. Eu vou fechar o programa, e não poderia ser outra pergunta além dessa. O que vocês esperam do Caio Amado? Né?
Porque ele é uma pessoa, agora prefeito, né? E não é porque você é o Caio Amado, qualquer prefeito que viesse, né? Vocês passaram por uma experiência muito ruim com os outros administradores, né? Que vocês mesmo comentaram aqui, e vocês têm uma expectativa agora, né? O Caio Amado conhece bem aquela região, né? Qual a expectativa, Maico, e qual a sua análise sobre a questão? Eu espero do Caio Amado o que eu espero de todo governante, né? Exatamente. Que ele entenda como funciona a democracia, e ser oposição é fundamental numa democracia. Se eu fosse governante, eu adoraria que as pessoas se colocassem enquanto oposição e não fossem por debaixo dos panos pedir cargos, como a gente infelizmente sabe que acontece. Exatamente. Então eu espero que ele haja de maneira democrática e seja transparente, inclusive com esse processo, né? Ele vai assumir agora em janeiro, que ele veja o porquê que não se cumpriu o prazo de 60 dias para começar a segunda fase, que a Prefeitura Municipal, que é responsável por isso, porque o dinheiro foi enviado para a Prefeitura Municipal, inicia esse laudo técnico da segunda fase, inclusive para saber se o dinheiro que foi reservado nesse momento é o suficiente, porque eu avalio que não. Porque a gente gastou 5 milhões para fazer uma reforma mais ou menos de 52 estacas, quanto não vai gastar para reformar completamente todas as 263? Não, então, e do outro lado também, né? Eu avalio que o dinheiro enviado não vai ser suficiente. Mas quem é que vai dizer isso? O projeto executivo. Exatamente. É o projeto executivo que vai fazer a análise e falar, ó, uma empresa vai precisar fazer isso, isso e isso, vamos soltar o edital e as empresas vão dizer o quanto que elas fazem. Então, eu espero do governante o máximo de transparência possível nesse diálogo, conversa com a sociedade para, se tiver que aí, por exemplo, pagar o pedágio de um professor para ele não sair da área continental, né, um médico, um enfermeiro, né, porque é isso, né? Você é funcionário público, você leva 40 minutos para chegar no lugar. De uma hora para outra você vai levar 3 horas, ainda gastando mais do seu bolso, o que a pessoa vai fazer? Eu não quero ir para lá. E quem vai ser prejudicado? O cidadão. Então a gente vai com certeza bater na porta do prefeito, seja qual ele, para exigir essas respostas. A gente espera que ele seja, de um lado, eficiente para acelerar esse processo e, de um outro, transparente para aceitar as pressões sem criar um discurso, como a gente via, por exemplo, do Pedro Gouveia, que a gente queria fechar a ponte, né, que foi o que a Anália falou aqui. Tinha um discurso por parte de pessoas do governo anterior querendo nos culpar pelo fechamento da ponte. Né, uma política extremamente suja e pequena. Culpar as vítimas. Então que o próximo governante não faça isso, seja eficiente, transparente e abra diálogo, inclusive com quem não quer estar no governo, porque entende que existe um papel de oposição salutar na democracia. É o mesmo. Primeiro eu quero parabenizar, eu não tive a oportunidade, eu sei que o Michael já deve ter feito isso pelo Facebook, mas eu não fiz, né, pela eleição. Eu acho que todo o processo democrático ele sempre tem, e acho que tem que ser vencedor, não tem que ser uma pessoa e sim a cidade. Então nós precisamos pensar na democracia acima de tudo. Estaremos sim na oposição, fazendo todo o que a gente sempre vem fazendo, que é questionar, mas sem deixar de ajudar. Os conselhos municipais, como representação popular, eles precisam continuar e precisam estar funcionando, e acho que a transparência que ele sempre falou, ele tem que ser colocado dessa forma, com que as pessoas possam, de fato, se organizar para participar e fazer uma transformação na vida das pessoas, que é o primeiro que a gente tem que fazer. Você falou que ele conhece muito bem a cidade, assim, nós vivemos a cidade, eu acho que isso é o mais importante do que conhecer, a gente precisa vivenciar e entender que as dificuldades das pessoas, elas não são só no papel, elas são reais. E essa dificuldade real, ela precisa estar representada como nosso maior representante, que hoje é o prefeito. Ele precisa se colocar no lugar e colocar realmente o serviço público, como o Maico falou, descentralizando as políticas públicas, descentralizando os serviços, levando para mais perto da população e vendo essas questões. A ponte, ela é um problema muito grande que ele vai enfrentar hoje. Ele vai enfrentar e ele vai ter que saber dialogar com a população. Espero que ele, de fato, ouça a frente e a população num todo, para que quando for fazer as coisas não façam como foi feito por debaixo dos panos, e sim com muito diálogo e transparência com a população, porque nós precisamos disso. Nós queremos construir uma cidade melhor, mas queremos também fazer parte dessa construção, e nós estaremos sempre questionando quando isso não for colocado, porque nós somos povo, nós somos da população e a gente vive a cidade no diálogo, na conversa, no transporte público, no serviço público como um todo, e a gente vai continuar fazendo isso sempre.
Perfeito. Olha, só para encerrar o programa, eles falaram que, vocês me corrijam aqui, que ficou essa reforma paliativa ficou em 5 milhões. E o Michael falou uma coisa que vai precisar bem mais. Fazendo uma conta por baixo, para as 266 estacas que faltam e mais uns reparos, ter em torno de 50 milhões de reais, 55 milhões de reais. Isso para o governo do Estado não é nada. Se tirar as propinas, isso não é nada para o governo do Estado. Então, para você investir 55 milhões para o governo do Estado, que não é nada, para ajudar 150 mil vicentinos, é zero, isso não é nada. O Vez e Voz fica por aqui, curta, compartilha, www.diariodolitoral.com.br, nas redes sociais, mande sugestão de pauta, entrevistado pelo 991467060. Até a próxima sexta, tchau. Vez e Voz. Oferecimento Morílio Imóveis, em Santos e Mongaguá. A sua melhor opção no litoral paulista. E Chefs On Gastronomia, Delivery e Buffet. E sua festa ao melhor estilo.